Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro no momento em que pessoas como eu e você estamos respirando mais aliviados. Eu gosto sempre de sublinhar que nós somos sobreviventes. Você sobreviveu, eu sobrevivi. Isso não é uma força de expressão. Nós corremos muitos perigos com essa gente que esteve à frente do nosso país. Eles não estavam se importando com a nossa vida, com a nossa existência. Isso não é pouca coisa. Além de não estarem preocupados ao tempo que eles estavam à frente do nosso país, com o interesse nacional, o futuro do Brasil. E isso deixava pessoas como eu e você absolutamente atordoadas todos os dias. Além dos nossos problemas do cotidiano, a gente ainda ficava com uma coisa fantasmagórica, né, o tempo todo ao nosso redor, como se a gente estivesse dentro de um ônibus repleto de pessoas insanas por todos os cantos e a gente nessa viagem sem poder sair, sem poder fazer alguma coisa. Então, o sentimento, né, de alguém que está nessa circunstância é muito complicado, você não pisca os olhos. Isso estava acontecendo no Brasil, nesse grande ônibus, você não sabia se você podia dizer alguma coisa em algum canto, você podia mandar uma mensagem para alguém, você podia debater algum assunto em algum canto, você podia se vestir de um determinado modo, que isso poderia causar algum tipo de comportamento violento. A gente vivenciou muito isso no Brasil. Isso está passando, né? Porque essas pessoas que estavam nesse mundo com muita virulência, agora estão mais acalmadas. Mas isso não passou. A gente vai precisar de muitas iniciativas ainda, tanto governamentais quanto dos veículos de comunicação, da sociedade de uma maneira geral, de nós mesmos, né? No nosso convívio social, para ajudar a aplacar um pouco essa intoxicação que aconteceu no Brasil. Mas ela continua ainda tendo um polo infeccioso, né? O inelegível, ele continua a publicar nas redes sociais dele uma série de situações que continuam a manter vivo essa contaminação, essa inflamação no tecido social brasileiro. Eu vou conversar com vocês sobre essas situações, mas também eu quero salientar aqui uma iniciativa que está sendo tomada pelo Haddad, pelo governo Lula, que vai atingir em cheio pessoas, bilionários aqui no nosso país que nunca foram atingidos pelo Estado. Isso agora vai chegar, a fila já está começando a ser montada em relação a essas pessoas. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha participar aqui do nosso portal, das nossas atividades, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, para você entender, né, qual é a nossa linha aqui de debates sobre o cotidiano brasileiro, sobre a política aqui do nosso país. Enfim, se gostar, compartilhe, recomende e não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário também. Lembrando que todos os dias eu abro um bate-papo aqui antes de entrarmos no ar com você que está aqui no nosso portal, e se você puder também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que você tem para você apoiar o seu canal predileto, você estar mais próximo aqui das nossas atividades e prestigiar os nossos encontros, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu estou falando para vocês ainda do polo infeccioso, né? Acontece o seguinte, nós tivemos aqui a figura do inelegível, que no momento que ele ainda se encontrava à frente da presidência do nosso país, ele contaminava a sociedade e as pessoas iam contaminando através das suas redes e não acontecia nada porque ele tinha uma imunidade. Só que agora ele não tem mais essa imunidade. Então uma coisa é ele agredir o presidente Lula, como ele fazia antes do presidente Lula ter ganhado as eleições, porque ele estava atingindo uma pessoa física. Agora não, quando ele atinge a figura do presidente da República, ele está mexendo com uma instituição. Ele nunca teve essa ideia. E a Advocacia Geral da União pode processar a figura do inelegível. Então, se ele já teve que fazer algumas vaquinhas para pagar indenizações, multas, ele vai ter que fazer outras tantas pelo comportamento que ele está tendo. Mas a direita, como não tem mais o que falar, não tem mais no que se apegar, eles continuam inventando histórias. E o infeccionador mor, né, da nação, o inelegível, ele publica o seguinte nas suas redes. Ex-general venezuelano que denunciou Lula é extraditado para os Estados Unidos e promete contar tudo. E agora Lula? Nossa senhora, então tem um negócio, né? Então ele está agora dizendo que o Lula está sem dormir, porque tem um negócio aí, uma revelação bombástica de um general que foi preso. A história é a seguinte, é um ex-auxiliar de Hugo Chávez que mudou de lado.
ele virou golpista na Venezuela, é um traidor lá diante do sistema, ele passou a ser um dos conspiradores ao lado de Juan Guaidó, naquela estratégia toda que nós vimos, né, de se derrubar o governo lá da Venezuela e se colocar o Juan Guaidó para proteger, né, os interesses dos grandes grupos internacionais atrás do petróleo, do ouro, das riquezas da Venezuela. É disso que se tratou. Ninguém está preocupado com direitos humanos, não, gente. Eu vivo salientando aqui. E não é passar pano para o regime venezuelano, para o que acontece na Venezuela. Mas a gente não pode perder de vista que há um grande interesse econômico por trás. Se a gente esquecer isso, a gente ficar reproduzindo, que nem a grande mídia aqui no nosso país, que lá tem uma ditadura, lá tem um governo que é ilegítimo, que tem eleição fraudada, que não tem... A gente fica reproduzindo isso sem levar em consideração algumas outras situações que estão no seu entorno, né? E é muito importante a gente compreender a história toda para a gente não cair também como patinhos na lagoa nessas histórias que são reverberadas pela grande mídia, aqui no Brasil e fora do Brasil. Pois bem, então esse cara aqui, ele se envolveu com drogas, o Carvajal, e foi preso na Espanha e foi extraditado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem um bode expiatório, querem ali mais um elemento para vitaminar ataques à Venezuela. Então, eles vão espremer o cara, né, fazer uma delação premiada, para o cara contar uma série de coisas. E nessas coisas que esse cara poderia estar contando, aqui na matéria do Jornal da Direita, tá? Eu fui pesquisar lá no Povo da Direita o que eles estão dizendo. Ex-general diz que Venezuela mandou dinheiro para Lula. E aí é o seguinte, mas não foi para Lula não, né? Os caras estavam podendo mesmo. Segundo a matéria, a gente vê o seguinte, Carvajal cita como exemplos concretos, entre aspas, beneficiados pelo esquema de financiamento. O ex-presidente Lula, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e o Partido Podemos na Espanha. Então, quer dizer, foi montada uma multinacional conspiracionista, progressista de esquerda, comunista, né, que irrigou dinheiro para todo lado e o Lula pegou uma parte, teria apanhado uma parte desse dinheiro. Nossa, que história espetacular, né? Realmente o Lula deve estar sem dormir em função disso. Embora essa história seja absolutamente estapafúrdia, para esse povo que vive no mundo paralelo, essas pessoas que você teria medo de encontrar dentro do ônibus, né, isso funciona. Então, o governo vai ter que desenvolver muitas ferramentas, primeiro judiciais, né, para enfrentar esse tipo de situação que está sendo colocada pelo inelegível. Em segundo lugar, no plano político, no plano comunicacional, porque nós vamos ter eleições agora em 2024. E se o governo não tiver uma percepção que é preciso atacar todo esse tipo de desinformação instantaneamente, com muita eficiência, a gente pode ter surpresas muito desagradáveis aí. E, como eu disse para vocês, o inelegível, ele não tem mais o que dizer sobre assunto nenhum, ele nunca teve, né? Pois bem, já mostrei para vocês que no plano da economia ele não fala mais com Guedes, então ele não pode falar absolutamente nada de economia, porque ele sempre disse que não falava, que não entendia nada, era só o posto Ipiranga. Só que o posto Ipiranga já deu uma de Judas também, como eu mostrei para vocês nos nossos encontros anteriores, não está falando mais com o inelegível. Então, o inelegível está perdido. E aí, é o seguinte, se você tem um amigo bolsonarista que está meio deprimido, enfim, está meio solitário, enfim, pode mandar para ele esse vídeo aqui, para que ele se entusiasme, né, convide o inelegível para ir em qualquer coisa, num almoço, num batizado, num funeral, que ele está indo em qualquer coisa. Ele está publicando aqui para mostrar a sua suposta popularidade, que ele foi no Salão Botânico Alto da Glória, em Goiânia, e foi super recebido, né? Então, Nossa Senhora, ele está indo nos salões, gente, para mostrar que ele é uma pessoa muito querida. E aí a pagação de mico é interessante. Eu vi que a senhora aqui, que estava com um aparato no cabelo aí, que é muito grande, né? Quis fazer uma selfie. Como é que o cara entra assim no salão assim, né? Um negócio meio estranho. Olha o capacete que a senhora, não sei como é que chama isso aí, o negócio, enfim, mas ela ficou toda feliz, ela quis fazer uma selfie com o inelegível. Olha lá.
Que coisa, hein? É um negócio, se eu não tivesse vendo, né? Mas se bem que no caso do Bolsonaro a gente acredita em qualquer coisa, né? Bom, e aí é o seguinte, mais um capítulo dos estelionatários de plantão. Gente, uma das coisas mais bizarras na face da Terra é o tamanho da ignorância e do mau-caratismo desses bolsonaristas remanescentes, esses deputados e senadores que foram para Nova York. Primeiro que eles criam uma falsa expectativa nas pessoas que estão presas. As pessoas que estão presas estão querendo alguma esperança, aí os caras dizem, olha, nós vamos lá para Nova York, vamos dar uma entrada na ONU, denunciando o Alexandre de Moraes, agora a coisa vai ficar ruim para ele, né? E eu disse para vocês que eles teriam que entrar na fila. E eles erraram o continente, né? Isso está sendo ridicularizado por todos os cantos, né? Eles teriam que ter ido para Genebra, onde funciona a Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde fazem reuniões ordinárias. No entanto, eles foram para os Estados Unidos para entregar um documento para o embaixador brasileiro nomeado por Lula para atuar contra o Estado brasileiro. Isso não vai acontecer, mas é uma gente muito pilantra, né? Eles publicam nas redes sociais dele, né, esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. Senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Portinho. Vocês viram há pouco a live feita no canal do senador Malta, que foi já compartilhado na minha também, nos demais senadores, na fase preparatória para essa reunião importante que a gente teve há pouco, com o representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, Sérgio Danesi França, e fomos muito bem recebidos, como aliás... Olha só, gente, é que ninguém vai falar pro deputado Van Hatten, né? Mas dá para dizer, né? O senhor é meio burro, né? O senhor é meio idiota, né? O senhor Girão, o senhor é meio burro, o senhor é meio idiota. O senhor Magno Malta, o senhor é idiota. O Portinho, suplente de senador, que virou senador porque o Haroldo de Oliveira morreu, o senhor também é meio idiota, né? Estão aí em Nova York, enfim, só chafurdando aí, né, nas companhias aéreas, provavelmente com dinheiro público, né? E para dar falsas esperanças para as pessoas que acreditavam nos senhores. Vamos estudar um pouquinho de geografia, vamos se informar para vocês saberem como é que se lida com as questões de direitos humanos antes de fazer essas presepadas, né? É um mico escandaloso. E uma coisa que, agora mudando um pouco de assunto, uma coisa muito importante, né, que vai acontecer no Brasil é a ação que o governo federal, o governo Lula, com Haddad, estão fazendo em relação a fundos que sempre conseguiram escapar de tributação aqui no Brasil. Além das offshores, daquela gente que tem dinheiro fora do nosso país, que não paga imposto, agora aqui dentro do Brasil existe um grupo super privilegiado de 2.600 pessoas, milionários, que têm fundos, que têm brechas na legislação e que são protegidos e não pagam nenhum tipo de imposto. Esse período está com os dias contados. Eles sempre conseguiram escapar dessa tributação, mas agora não vai ter jeito não. Isso está sendo colocado ao debate. É muito importante, gente, que vá se puxando essas situações ao debate, vai se criando uma consciência da importância do entendimento da população brasileira sobre o que é tributo, o que é imposto, como isso é arrecadado, para onde isso vai, quem é que paga, quem é que não paga, porque isso vai fomentando outros olhares para outros problemas econômicos aqui no nosso país, como o que se gasta de dinheiro para a rolagem da dívida pública aqui no nosso país. Isso vai ser objeto de alguns encontros que eu vou fazer aqui com vocês, mas enfim, a notícia é: fundos do super ricos somam 880 bi e tem benefícios tributários. Entenda, governo avalia a taxação do produto financeiro para aumentar a arrecadação. São 2.600 pessoas que já estão entrando em fila para pagarem tributos como qualquer ser humano normal, né? Uma coisa infame, uma coisa absolutamente absurda, uma coisa inaceitável, um país com tantas desigualdades sociais, que a gente tenha uma casta invisível que tem uma fortuna gigantesca e não pague tributos, né? Então, essa fila vai andar também. Gente, eu fico por aqui. Mantenha a sua sanidade, sorria, porque, como eu gosto de sublinhar com vocês, você sobreviveu. E ter sobrevivido agora vai ser um problema muito grande para essas pessoas que tentaram fazer tantas coisas ruins contra pessoas como eu e você, tá bom? Vamos seguir em frente, um grande abraço, até lá. Tchau!